Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, hoje nós tivemos um movimento, né? Basicamente, para o dólar uma queda, para o mini índice uma subida, né? Nós tivemos um movimento um pouco mais forte, depois o mercado ele ficou um pouco mais flat. Deixa eu começar aqui primeiro pelo DXY. Galera, DXY, conforme nós vimos ali no payroll, né? Aqui nós tivemos a movimentação do payroll. Tá aqui, olha só. O DXY ele quase chegou, né, no 100, quase chegou nesse nível, mas veio um dado bem negativo, né, que jogou o DXY realmente para baixo. Inclusive ele parou aqui no 98, né? Ele tá no 98.500 e tá nesse range agora médio. Os players estão segurando essa região, olha só. Aqui na abertura o índice ele ficou um pouco mais flat, né? Ele estava até um pouco mais positivo, ficou até 0,30 de alta, 0,35. Mas ficou um pouquinho mais flat, né? Bem verdade é essa. E fez com que os nossos DIs brilhassem, né? Para nós, pelo menos pro dólar, né? Aqui. Então o dólar ele agora ele vai esperar algum drive, né, de mercado que nós temos hoje. Nós tivemos aqui no calendário, inclusive, deixa eu até traduzir aqui para o português. Nós tivemos o PCA, né, que veio bom, inclusive que o nosso mini índice aí deu um spike para cima e para baixo, mas isso aqui deu um direcional mais de alta logo na abertura de mercado para o mini índice, né? Então, bora lá aqui começar pelo câmbio, né? Galera, o dólar trabalhou na baixa, obviamente, também motivado, né? Motivado por causa dos nossos DIs. Olha aqui os nossos DIs, galera. Deixa eu até colocar aqui no de 5 minutos. Eu gosto de olhar nos 2 minutos, mas eu vou colocar aqui no de 5. Nós não tivemos nenhum grande aporte hoje, né? Olha só, a gente até teve meio bilhão aqui, que foi essa queda que jogou os juros, tá? Jogou os juros um pouco mais para baixa, né? É bem verdade que eles estavam flat, só que um pouco mais negativo. Depois eles devolveram, né? Arrefeceram e devolveram, né, um movimento, porque no payroll eles caíram, né, galera? Então caiu o movimento, né? Caiu nesse movimento, aliás, e o nosso POC geralmente anda perto do ajuste aqui nos DIs, né? Que tem um metajogo totalmente diferente. Tem um jogo por trás dele que é diferente, que é do câmbio, que é diferente de um índice, né? Então, juros para baixo e ele ficou lateralizando. Essa lateralização que deu essa lateralização aqui no dólar e no mini índice essa lateralização. Só que um pouco mais para alta, tá? O índice aí estava um pouquinho mais para alta porque por as nossas bolsas também, as outras, elas estão numa movimentação um pouco mais de alta, né? Mas o que manda aqui dentro é os juros, né? Inclusive o Fix aqui não nos deixa mentir, né? Pessoal vendendo a proteção, né? Todas praticamente em alta, né? Elas hoje o movimento hoje aliás o mercado ele tá riscon, né? Ele tá um pouco mais ele tá querendo tá com um pouco mais de risco, né? Tá querendo pegar um pouquinho mais desse risco. E os nossos aqui nas currency, né, nas moedas, dólar, opa, deixa eu ver se está certo mesmo. Deixa eu dólar,
Tá aqui o nosso dólar, né? Tá com 0,13 de alta. Tem alguma coisa errada nesse parâmetro aqui, no Finvits, né? Que é um site que eu gosto de olhar, né? Referential Visualizations, né? Então, bora aqui pro dólar. Aqui, galera. Então, o dólar, ele já começou. Máxima CME, mínima CME, a gente tem uma liquidez mais forte aqui, tá? E também POC. Ele não conseguiu buscar, né? Aqui tem um BRLT. Com essa movimentação de baixa nos DIs, né, galera? Então o câmbio ele seguiu, foi atrás dos DIs, né? Inclusive, o que eu entendo que depois que ele perde esse caixote aqui, né? Praticamente, que aqui em cima nós temos 600, tá? Então 600 está aqui. E a movimentação um pouco mais forte na queda, né, trouxe o nosso câmbio para uma região bem interessante que eu acho, né, que é o nosso 550. Ele chegou bem perto, né, aqui até umas 10 horas. Ele chegou no 551,5 praticamente e ficou um pouquinho lateral aqui, né? Isso aqui é um indicador que ele vai romper, tá? Foi justamente o que ele fez, né? Olha só. E não deixa nenhuma dúvida, né? Só que antes disso ele fez a Petax Futura, tá, galera? Então a gente tem a Petax Futura aqui e o spot, né? E o primeiro spot do dia. As outras Petax e aqui o nosso spot final, que é o nosso D0, é a Petax final. E eu coloquei aqui também a Petax Futura, tá, galera? Então eu vou passar a colocar o Petax final e a Petax Futura final. A gente sabe, porque também eu tenho aqui, nós temos a nossa planilha. Então o casado, que é o FRP0, tá de 38,9. Então tá de 40 pontos, né? Então a gente sabe que quando nós adicionamos o casado em cima da Petax, nós temos o preço futuro, obviamente, né? No nosso estudo sugerido, nós erramos 2,5 pontos, né? Que é a diferença dessa Petax que sai ao meio-dia para essa Petax aqui, a Petax final. Tá, então o nosso câmbio ele veio, né, nessa tocada mais de baixa e parou aqui basicamente em cima da taxa mínima de câmbio, né? Que na B3 nos é dado, né? Nós temos taxa mínima de câmbio, taxa máxima de câmbio e parâmetro de abertura, né? Eu já ensinei isso aqui no nosso canal, a gente tem aí numa playlist, né, como preparar o gráfico, né, pro dia seguinte, né? Então tem como nós já irmos lá no site da B3, que a B3 ela dá, mas é das 7 às 8 que ela deixa essa informação, né? Então ele, olha só como ele só ficou aqui trabalhando em cima, né, da taxa mínima de câmbio, né? Não conseguiu buscar o primeiro spot, ele parou na metade do caminho, né? Quando tá uma diferença muito grande, geralmente entre as Petax ele para na metade do caminho, né? Aí os players de mercado, os dealers, eles trazem o preço futuro para metade dessa Petax, né? Da Petax futura para primeiro spot do dia, que é a Petax à vista, né? Então o câmbio ele tem essas movimentações aqui, né? Que são um pouco previsíveis, né? Que quem olha muito, por exemplo, eu já olhei bastante o câmbio, né? Tem mais de 2 anos olhando esse ativo, galera. Então eu sei mais ou menos o que os outros operadores eles tendem a fazer, né? E a gente tem que visualizar de forma muito simples apenas 2 ou 1 cenários, né? E se tu começar a acertar, quer dizer que tu já está proficiente
naquele ativo financeiro, tá? Nesse caso, o dólar aqui pra gente, né? Então, ele ficou, olha só, ficou trabalhando em cima da Petax Futura, galera. E ele veio e fez esse movimento, né? Que ele traz a liquidez, que eu já falo aqui para vocês, né? Ele traz a liquidez aqui. Ele faz um movimento contraditório, que ele vai lá na... A gente tem a rejeição, rejeição e aceitação. E olha só onde colocaram a Petax Futura. A segunda, no caso, né? Aí ele faz um movimento contrário, volta e renova. Então aqui seria a compra, né? É bem verdade que aqui ele ficou, e aí a gente tem que entender uma coisa, galera. A compra aqui era para trazer até os 543. Mas por que o 543? Deixa eu 543, deixa eu ver, é exatamente aqui, né? 543. Aqui tava a Petax, tava outra Petax de sexta-feira, né? Então ele veio aqui, olha só, ele veio, parou, né? Aqui levar um stop porque primeiro toque na Petax, né? Até entendo. Mas depois que ele fez essa lateralização aqui, ficou apoiado em cima da Petax futura, da segunda, o primeiro alvo seria no spot passado, né, galera? Então, ele veio aqui certinho, né? E fez veio aqui no 43, né? Que tá aqui a Petax. E ficou trabalhando um pouquinho mais comprador, né? Em cima da outra Petax futura, né? Que ele vinha aqui e ficava... subia, né? Vinha aqui e subia. Só que depois aí ele gosta de fazer esse movimento, né, galera? Então ele faz esse movimento, traz a liquidez, vem na mínima dela, testa o mercado e sobe, né? Aí ele vem no POC e renova. Aí aqui é a compra. Traz a liquidez. Opa. Deixa eu fazer de novo. Traz a liquidez, né? Vem na rejeição, né? Faz o movimento que ele queria fazer e aqui ele não deixou, basicamente, nenhum recuo mais forte, né? Ele não voltou, seria na Petax, né? Ele não voltou, inclusive, na Petax final, futura, que seria essa região de liquidez aqui mais forte, né? Então, geralmente ele faz isso, volta, né? Na renovação é a compra e segue. Então esse é o price action, é o trade location mais o price action, né? Que é como realmente nós olhamos o mercado, tá? Não tá aqui nos candle, né? Os candle é a representação do fluxo. Então eles são muito erráticos. Então, pessoal, ele fez esse movimento aqui que ele devolveu um pouquinho mais, né? Por causa dos DIs, né? Os DIs eles deixaram de cair, né, galera? Olha aqui. Ele fez esse movimento, o que o dólar fez também? Movimento igual, só que depois lateralizou e subiu um pouco, igual os DI, né? Ficaram lateral, hoje segunda-feira, olha só, tava um pouquinho mais flat para queda, é bem verdade, e depois ele subiu um pouco, né? Subiu um pouco aqui também, as outras vértices, sendo que o vértice mais longo, ele tá mais negativo, né? O curto e o médio tá um pouquinho mais flat, só que na queda ainda, né? Então, ele fez esse movimento, né? Que foi justamente o que aconteceu aqui com o nosso dólar, né? Ele começou a devolver um pouco dessa baixa, né, galera? Então, basicamente é isso para o nosso câmbio. Agora para o nosso mini índice, galera. Inclusive, eu até coloquei aqui as nossas ações, mas só para nós visualizarmos, né? Porque a tela vai ficar um pouquinho ruim. Abertura do mercado à vista, né? Aqui, galera, a gente teve, né, aquele drive de mercado que veio positivo. Então, o mini índice ele já abriu, olha só, fazendo um spike que já deu quase 1% de alta, né? Ficou aqui flat, né? Olha só. Primeiro 2 minutos
Olha o spike que ele já deu aqui. Um spike de quantos pontos? De 1.200 pontos, praticamente, né? Então deu um spike de 1.200 pontos, tá? Deixa eu baixar isso aqui, né? Então, aí a nossa movimentação era na alta, tá, pessoal? A commodity também estava um pouquinho mais. Eu creio que a commodity estava um pouquinho mais na alta, tá? Deixa eu realmente conferir aqui no setor de energia. A energia não, tanto que a nossa Vale ela estava um pouquinho mais flat, né? Mas os metais eles estavam na região um pouco mais compradora, né? Eles estavam positivo e fez com que também, deixa eu mostrar aqui melhor, né? A gente tem aqui, né, o nosso Petro na baixa, obviamente, e a Vale um pouco mais na alta. A Vale aqui está em branco, né? Flare. Na alta aqui de 1%, né? A abertura foi um pouquinho mais contra-intuitiva. Por quê? Eles abriram na alta, né, galera? Abriram na alta, mas depois arrefeceram, né? E veio só entregando a parte do movimento, tá? Mas eu quero salientar essa movimentação aqui, tá? Então, ele faz essa movimentação, cria uma liquidez, né? E vai lá desafiar. A nossa macro era de alta aqui. Então, depois que ele não conseguiu, né? Que ele fez esse movimento aqui e não conseguiu mais passar do POC e ele renovou aqui, aí aqui era a compra para vir renovar essa máxima, tá? E levar um stop aqui de compra, né? Porque aqui nós temos um cenário de compra e a nossa bolsa, né? No caso as nossas ações abriram com um volume um pouco mais para alta, né? Só que depois elas vieram perdendo força, arrefeceram. Então, para vir desafiar, levar um stop aqui, eu até entendo, né? Levar um stop porque aqui era possível e trazer para essa liquidez aqui um pouquinho mais forte, né? Só que não foi possível, né? E inclusive ele veio aqui perto da nossa VWAP, tá? Ele veio aqui na VWAP. E depois aqui não tem mais nada a se fazer por causa do mercado americano, né? Então é melhor esperar a abertura do mercado americano. E aqui nessa região, novamente, o mercado ele ficou um pouquinho mais comprador, né? Então, abertura do mercado americano, bora ver o nosso EWZ BR Titãs, né? BR EWZ primeiro. EWZ, olha só como é que tava, né? Então, tá num gap de alta, abriu num gap de alta, tava uma alta mais forte, mas eles só devolveram, né? Aqui eles só devolveram. Deixa eu pagar isso aqui, né? Então eles só devolveram nessa movimentação, né? Inclusive a gente tem aqui a nossa VWAP ancorada, olha só. Ficou um pouquinho mais lateral, tá? E BR Titãs também ficou um pouco mais lateral. Mas depois, né, aqui que ele tentou voltar e renovou, aí aqui já ele entregou, né? Que ele fez um movimento bem parecido, né? Que ele vem aqui para baixo, toca por perde isso aqui, né? Aí toca de novo por baixo e cai, né? Então ele faz esse movimento que é o trade de livro, né? Que a gente chama. Que ele vem, faz esse movimento, renova a mínima, né? Vai, ali toca por baixo, que nós temos a liquidez, né? Só que aqui a gente tem rejeição e a rejeição também, né? Só que esse aqui é o trade de livro, né? Porque ele é baseado em candles, mas a venda ela tá até aqui, ó. Ela tá até nesse POC. O cenário de venda tá até aqui, né? Se ele vai descer realmente, ele vem para cá, ou seja, quem opera esse ativo, né? Se a gente for levar em consideração o price action e o trade location, o cenário de venda tá até aqui, ó.
Então é vender até aqui e observar. Se ele fizer esse movimento, estopar, né? Nessa hora que tem que ter o sangue de barata, né? Mas como o cenário realmente foi agora para devolver, né? Essa movimentação, então ele só vem aqui, faz o trade de livro, né? E renova de novo, né? Inclusive aqui tá um bom scalpzinho, né? E depois ele perde, né? E o BR Titãs, que são as nossas ADRs, né? Fizeram um movimento bem parecido, tá? Aí aqui no Ibov também, olha só, galera. Inclusive o Ibov, ele quando abriu, né, tava um pouco positivo, mas depois, olha só, depois de uns 5 minutos, ali já 10 e 10, 10 e 8, ele já estava em 1% de alta e só devolveu essa movimentação, né, galera? É interessante que a movimentação que ele fez, né? A gente tem um POC, e ela meio que balizou depois, tá? Então ele trouxe uma pequena liquidez para cá, né? Trouxe essa liquidez, então ele veio para cá, não conseguiu renovar essa máxima, renovou a mínima e tocou por baixo, né? Aí aqui seria uma venda também, né? Uma possível venda. Mas tá bem ruim por causa da nossa VWAP ancorada, né? A VWAP diária, inclusive, né? A VWAP diária, que é essa aqui, e essa aqui é a VWAP do mês, né? Que tá em azul. Só que aqui nós temos a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Então é necessário esperar um pouco, né? Tem que esperar um pouco e ver o que o mercado vai fazer. E levar um stop aqui, pensando na venda, também é possível, né, galera? Ele fez um movimento de venda, depois fez um movimento de compra e para cá dentro das médias, aí aqui eu entendo que seria uma compra. Aqui já seria mais uma compra. Mas estava bem ruim, tá? O cenário depois, porque ficou flat, né? Os DIs ficaram flat, né? Como eu mostrei para vocês, DIs ficaram flat. Então, olha só, ficaram flat. Depois fez uma movimentação de alta e uma de baixa, né? Só que não saiu do polo negativo, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, DI estão tudo negativo e o nosso mini índice ele não cai, ele não vai cair, né? Ele não vai cair muito por causa dos nossos juros, tá, galera? Então não tem como ele cair muito nesse cenário, né? Que ele já veio buscar o ajuste e o POC. O ajuste e o POC ele já veio, tocou aqui, né? Inclusive aqui a gente tem uma movimentação, né? De uma possível compra, né? Ele vem, volta no ajuste, toca, não renova, aqui teria uma compra bem flat, né? Mas no sentido mais de scalp. E aqui já está a nossa saída. Então é necessário saber desses pontos nevrálgicos de cada ativo financeiro que a gente opera, né? E eu entendo que para o mini índice tá ruim, tá? Hoje segunda-feira, né? Então eu acho que esse movimento da manhã foi bom, tá? E quem vendeu aqui, não estava tão claro, tá? Não ficou tão claro assim logo de início. Mas quem recomprou aqui pôde ter pegado alguns pontos, né? Pegou alguns pontos, mas é bem verdade que ele já passou para debaixo das médias, então estou trabalhando de forma realmente baixista. Só que aqui tá perigoso, galera. Tá perigoso porque tá 0%, né? Então daqui ele pode vir para cima ou para baixo. Que eu acho que ele vai lateralizar um pouquinho mais, tá? E para o nosso câmbio, possivelmente ele vai fazer o ajuste nessa região aqui, né? Que ele conseguiu passar. Que ele tá do 500, né? 550 até o 580, né? Bora ver.
Tudo vai depender também do nosso juros e se não tiver uma notícia, nenhum breaking news, né? Política que essa semana promete, né, galera? Então a gente vai ter algumas respostas aí políticas, né, envolvendo as tarifas e o mercado possivelmente vai tentar precificar esse movimento. Então, galera, eu desejo para vocês um excelente retorno, né, ao nosso mercado. Se inscreva no canal, deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês e até mais. Valeu!